boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Você acompanha as nossas transmissões pelo Instagram, pelo Facebook e também o nosso canal no YouTube, aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos pelas redes sociais, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Primeira edição do ano de 2022, vamos com saúde, vamos com empenho, vamos com dedicação, eu sempre falo isso de forma semanal, mas agora vou estender isso para o ano todo de 2022, para a conversa de hoje, o Daniel Matos, advogado, perito judicial, economista, especialista em direito tributário. Daniel, muito bem-vindo, feliz ano novo para você, saúde, alegria, prosperidade, um prazer tê-lo aqui na nossa primeira edição de 2022 do programa Gente que Fala. Uma honra recebê-lo nesse primeiro programa. Agradeço, a honra particular é minha, né, por iniciar esse ano. Um feliz ano novo a você e sua família, a todos os colegas da equipe e a todos os ouvintes que nos acompanham nesse começo de ano, e bora lá! Bora lá, primeira segunda-feira, como eu disse, primeiro Gente que Fala de 2022, começando o ano novo, como sempre, claro, né, todo mundo cheio de expectativa, promessa, sonho, esperança, mas há muito tempo um ano novo não desperta tanta expectativa como esse de 2022. Isso tudo, não é, Daniel? Por causa da pandemia. Eu falei aqui por diversas vezes em 2021 que 2020 e 2021, os 2 anos pareceram um ano só, parece que não houve uma divisão, né? Por conta da pandemia, a gente emendando tudo, deu muito essa impressão. Você acredita que, do ponto de vista econômico, 2021 já acabou? Ou pelo menos 2020 já acabou? Onde é que a gente está nesse ponto? Bom, infelizmente, né, a pandemia ainda rodeia o mundo, se eu poderia dizer dessa forma. Então, infelizmente, a gente vai acabar tendo essa sensação de não conclusão de um período de forma clara, né? É o que algumas pessoas chamam hoje de um novo normal, né? A pandemia está por aí, a gente tem que tomar alguns cuidados, vacina, entre outros atos que têm que ser tomados, mas nesse meio tempo, nós temos que sobreviver e a economia também. Logo, na minha perspectiva, se esse ano não fosse um ano eleitoral, nós até poderíamos ter um ano, pensar um pouco melhor em termos de expectativa para esse ano. Não que o ano seja ruim no seu inteiro, é que como no país nós vamos passar por um ano eleitoral, nós acabaremos tendo alguns choques interessantes na economia que vão gerar algumas reações e o ambiente vai se tornar um pouquinho mais turbulento, eu diria. Um ano eleitoral, ele é realmente diferente do ano de 2021 e do ano de 2020, e eleições naturalmente já mexem com os ânimos, isso acaba se refletindo, a política acaba se refletindo na economia. É nesse sentido que você fala, né? Isso, nesse sentido mesmo, porque todas as economias do mundo, elas sofrem com os efeitos recorrentes das novas variações que vão surgindo da Covid, né? Então, toda vez que surge, você acaba tendo pequenos choques na economia a depender da intensidade, mas o choque ele existe e o que resulta numa nova reação do mercado de readequação àquele choque novo, gerando novas expectativas em relação àquilo. E no Brasil, adicionalmente, nós adicionamos um tempero a isso, que é o ambiente político, que eu acredito que vai dar um toque especial para esse ano de 2022. Bom, essa questão da economia, por tudo isso que você destacou, né? A gente terminou 2021 com crise econômica, com inflação em alta e ainda com os efeitos da pandemia. Os remédios para essa situação econômica, né, de gangorra, né, que há tempos o Brasil não vinha, né? A gente vem de uma estabilização da moeda ao longo aí das duas últimas décadas, né? Com juros comportados, a gente viu uma situação completamente diferente em 2021. Os remédios para isso estão, para essa inflação alta, né, para essa situação
de temor que a coisa descambe é realmente subir juros? Porque os Hoje, juros então, são usados para o controle da inflação, né? E para o desencorajamento das pessoas na questão do consumo. sim, só que aí Então, você... só que isso trava a economia, a gente está precisando Isso, do é isso que eu ia gás te da falar. economia, né? Isso é. Normalmente, como você bem apontou, a taxa de juro, a Selic, ela é utilizada como controle monetário justamente para desincentivar o consumo e estimular a poupança de uma forma geral. Entretanto, dado o ambiente que nós estamos, em termos de remédio, como o câmbio, você tem uma depreciação muito alta do real em relação ao dólar, o poder monetário, né, o controle do poder monetário do país infelizmente, ele acaba tendo que voltar a utilizar a taxa de juros como controle, porque esses choques recorrentes que nós passamos no ano passado, eventualmente o embate do chefe do Poder Executivo com alguns ministros do STF, a possível retomada da greve dos caminhoneiros, entre outros fatos além da Covid, isso foram gerando novos choques, além de todo o ambiente que vinha se carregando com a questão da falta de tratamento da dívida pública e a ausência de reformas estruturantes essenciais para que o país pudesse ter uma nova projeção. Isso tudo vai se acumulando, essa tensão, e vai se refletindo no futuro. Atualmente, né, pelo menos o que se espera para esse ano, é que, em razão de toda essa contração e essa tensão em razão a tudo o que aconteceu, você tem ainda que utilizar a taxa de juro como controle do poder de inflação. Por quê? O câmbio, ele desequilibrado ou real depreciado, o que ele resulta? De uma certa forma, ele desincentiva as importações, ou seja, você não tem tanto receio do produtor nacional concorrer com o produtor do exterior. Por quê? Porque o custo de aquisição é muito alto. Então, normalmente, esse real depreciado, ele favorece com que você estimule a indústria interna e o consumo interno. Tudo bem que internamente a taxa de juro e a inflação, como elas ficam elevadas, elas geram esse desincentivo por um outro turno. Então, o que eu estou querendo te dizer de uma forma geral é que a medida que você teria ao longo desse ano seria a manutenção do real depreciado, tá? Até para gerar esse incentivo, esse estímulo de aquisição de produtos internos ao país, e o controle da inflação, a depender de eventuais novos choques ao longo desse ano, ainda por meio do controle da taxa de juro, ainda que ele gere como efeito reflexo eventuais desestímulos ao aquecimento da economia. Bom, você destacou aqui os elementos que são trazidos para a economia por conta de um ano eleitoral e os elementos que não são são prejudiciais, na verdade, à economia. Mas de que maneira o ano eleitoral ajuda na economia? Como é que a gente pode tirar isso para olhar de forma mais positiva tudo, né? De uma forma mais positiva, vamos imaginar que a economia, de uma certa forma, ela mensura muito expectativa. Vamos imaginar que ao longo desse ano hajam somente expectativas positivas em relação à eleição do novo governante do país, ok? E isso é positivo. O que poderia ser negativo seria, eventualmente, a forma como se dará os embates entre os concorrentes ou os candidatos a esse cargo de chefe do Poder Executivo. Isso sim poderia gerar um choque negativo. Mas se você tirar essa variável do modelo e ficar com a expectativa de que o novo governante ele vem justamente para corrigir esse período anterior, pós-Covid, toda essa questão interna que o país necessita de reforma estruturante, tratamento de dívida pública, a questão fiscal, o desenvolvimento eventual de programas de incentivo e até de transferência de renda para a população, essas variáveis elas podem sim surtir de forma positiva. Logicamente que isso depende de como vai se dar o embate entre os candidatos ao cargo de chefe do Poder Executivo. Qual a expectativa para as empresas nesse cenário?
incerto, Daniel? Então, infelizmente vai ser a parte da economia, né, os agentes que infelizmente vão acabar sendo mais afetados. Por quê? A inflação sobe, a taxa de juros sobe, você acaba tendo um encarecimento do crédito, né? Algumas instituições financeiras declararam recentemente de que fica difícil repassar o custo da Selic. Então, você acaba tendo, de uma certa forma, um encarecimento do crédito. Por quê? O spread bancário, a composição do spread bancário, cerca de 35% a 37%, 40% é endividamento bancário. Ou seja, quando um consumidor contrata um empréstimo com uma instituição financeira ou uma empresa contrata um empréstimo com uma instituição financeira, ele carrega consigo, dentro da composição da taxa de juros, esse percentual de inadimplência, ou seja, o banco tem que repassar o risco para manter suas operações e isso é repassado dentro da taxa de juros. Então, o que eu acredito é que durante esse ano, o empresário com uma taxa Selic mais elevada, eventualmente alguns choques da inflação que possam afetar alguns setores mais do que outros, né? E que eventualmente venham a necessitar da obtenção do crédito, podem até conseguir esse crédito, mas esse crédito ele tende a ser encarecido ao longo do ano, em razão da nova condição que se impõe à economia interna. Agora, esse encarecimento do crédito, e isso, né, como você destacou, ocorre por várias razões, mas entre elas, talvez a principal é a questão da inadimplência. A garantia que as pessoas dão para os bancos quando emprestam não resolve, essas garantias não resolvem, porque é isso que o banco tem, né, não pagou, a garantia está ali, e aquilo é tomado. Então, por que repassar para o tomador juros mais altos por conta de uma inadimplência se existe uma garantia? Corretíssimo. Para te responder isso, é necessário a gente dividir essa operação em dois tipos de operação. Você tem as operações em que não existem garantia, né, créditos pessoais, limites bancários, normalmente não existe garantia, a menos que você dê uma garantia para você firmar aquela operação. E existem as operações que, desde a origem, são com garantia, tais como financiamentos imobiliários, financiamentos de veículo automotor, obtenção de crédito com garantia, né? Operações como cessão fiduciária, em que a empresa consumidora de serviço bancário oferece os títulos que ela recebe como garantia. Ainda assim, e aí nesse ponto concordo contigo, se um consumidor ele concede a garantia à instituição financeira, ele deveria, né, ou ele poderia fazer jus a uma taxa diferenciada, mesmo porque o Banco Central, quando ele criou o Open Bank e ele permite hoje que consumidor, quando eu digo consumidor é pessoa física e jurídica, mas consumidor ele tem a opção de abrir seus dados como instituição financeira para melhorar o relacionamento e obter novas condições de mercado, isso de uma certa forma já seria um plus nessa equação. Mas concordo contigo que quando você dá uma garantia, você mitiga o risco do banco. Logo, ele não deveria transmitir ao consumidor essa inadimplência de uma operação que ele não teria, né? Porque, como você bem apontou, se ele está calcionado ou se ele está garantido, o risco naquela operação dele é zero. Na dúvida, ele vai e toma a garantia do consumidor e risco zero, a grosso modo. Em 2021, Daniel, o Open Banking já trouxe algum tipo de resultado nesse sentido, né? O objetivo dele é que o cliente tenha a possibilidade de abrir as suas informações para as instituições bancárias e, com isso transparente, né, poder negociar situações específicas para aquele cliente, porque ele está demonstrando a situação e, às vezes, uma situação até favorável, né, para barganhar melhores condições com o banco. Tá. Que resultado que a gente já teve em 2021 com isso? Então, é muito recente, ou seja, ainda seria um pouco
eu não teria segurança para te falar quais os resultados nós teríamos hoje, mas a natureza do Open Bank é justamente essa: você abre os dados com as instituições financeiras, em que você pode barganhar melhores condições, porque, entre aspas, você teria o seu score bancário. Por quê? Segundo a literatura de economia para esse ramo do banking, né, do ramo bancário, é que as instituições financeiras elas não têm acesso a todas as informações que elas gostariam para mensurar melhor o risco. Então, existe uma assimetria, ou seja, não se tem pleno conhecimento de quem ela está concedendo crédito e com quem ela está mantendo o relacionamento. Então, de uma certa forma, existe uma variável, um erro, que pode aumentar a exposição do risco do banco. Então, normalmente, o banco acaba adotando uma posição mais cautelosa, o que, de uma certa forma, se reflete na composição da taxa de juros. Então, por essa razão que o spread bancário, olha, o Open Banking, né, abrir os seus dados, seria interessante se ele for utilizado para a natureza da qual ele foi feita, que é justamente o consumidor ter melhores condições de mercado em termos de crédito, porque o crédito ele é fundamental, especialmente para combater níveis de desigualdade ou pobreza, né? O microcrédito ele é muito utilizado. Você acha que o Open Bank é uma coisa que pega mesmo? Você acha que o cliente bancário ele gostou dessa ideia? Olha, eu tenho coisas aqui que eu posso abrir para o banco, eu posso barganhar, posso negociar uma melhor situação para mim, a minha situação é positiva, econômica, financeiramente falando, tenho condições para isso. É o tipo de coisa que você acha que vai pegar, que vai dar certo? Tem gente que não quer abrir, às vezes receoso com imposto de renda, sei lá. Isso então, é uma dúvida até, vamos começar pelo imposto de renda, né? No imposto de renda, em 2015, o STF ele deu uma decisão muito interessante, em que ele falou que a Receita Federal, a grosso modo, ela poderia fiscalizar as contas dos contribuintes sem necessitar de uma autorização judicial. Né? Isso foi proferido em julho de 2015. O que aconteceu? Acho que não chegou a dar um mês, mas um curto período de dias depois, a Receita Federal editou a Instrução Normativa 1571 de 2015, que ficou conhecida na internet como Big Brother Brasil da Receita Federal. Por quê? Dentro dessa instrução normativa, o gerente bancário, nos meses de fevereiro e agosto, ele é obrigado pela norma a transferir toda a movimentação financeira que os consumidores dele têm em relação ao fisco. Ou seja, o fisco já sabe o quanto transaciona em todas as contas. Então, um exemplo ridículo: se você tem R$ 1.000 no banco X e você transfere para o banco Y, vai ser fornecido isso pelas duas instituições o mesmo valor. O que pode gerar algumas situações indesejadas, por exemplo, de malha fina, autuações, pedidos de justificação perante a Receita Federal em razão dessa instrução normativa. Sabendo que essa instrução normativa já existe no país desde 2015 e que ela já fornece todo o histórico de movimentações financeiras dos consumidores, o Open Banking, a natureza dele é unicamente esse relacionamento entre os bancos. Não posso te dizer com certeza se isso é compartilhado com entidades da Receita Federal, isso eu não tenho como te afirmar, né? Isso foge ao meu conhecimento, mas até onde me foi passado e até onde eu tenho conhecimento sobre, é que a finalidade dela é diminuir essa assimetria informacional e permitir que o cliente tenha melhores produtos com a instituição financeira, porque, na verdade, ou em geral, ela vai medir a tua capacidade de pagamento. Se você, entre aspas, se você é um bom pagador. Muito bem, para falar agora, Daniel, de inflação, o fantasma que assombrou todo mundo em 2021, e há muito tempo a gente não via nos níveis que estão, em 2 dígitos, o real veio, e aí ao longo das 2, 3 últimas décadas a gente viveu uma situação de estabilidade da moeda, não necessariamente a estabilidade, mas uma moeda a caminho da estabilização, e agora a inflação, a gente fica com medo de que coloque tudo isso a perder. Os remédios estão postos, aumento de juros, para tentar conter crédito e tudo mais, porque a gente já conversou no início do programa para cá. Se esses remédios não derem certo,
que outros caminhos o governo tem, ou o Banco Central teria, para lançar mão, para conter a inflação e conter conter a escalada dos preços, aí, segurar a situação, né? No curto prazo, você diz, né? Sim, imediatamente. Tá. Infelizmente, no curto prazo, você não teria tanto remédio. Por quê? O que o governo fez quando veio a pandemia foi uma política monetária expansionista, ou seja, ele reduz muito a taxa de juros para fomentar ou desenvolver muito o consumo. Entretanto, quando isso não dá ou não surte o efeito desejado no curto prazo, você tem o que se chama na literatura como armadilha da liquidez. Você acreditou que aquele remédio seria adequado para reequilibrar a economia do país no curto espaço de tempo, entretanto, quando ele não surte efeito, que ele é chamado de armadilha? Porque ele é um efeito de curto prazo, né? A política monetária ela é muito utilizada para razões ou reações de curto prazo. Entretanto, existe uma penalização, e a penalização é aumentar um pouco o nível de inflação. Então, na época, quando a gente tinha as bandas, né, entre 2,5% a 4%, quando você faz uma política dessa natureza, é natural que você imagine que o seu antigo patamar, né, ele seja readequado para cima. Logicamente, que se a gente parar para pensar, hoje a gente teve um aumento quase de 2 vezes e meia em relação ao que a gente tinha. A gente saiu de 4% no topo, né, para chegar até o final do ano na média de 10, 11% ao ano, que é muita coisa. Então, assim, infelizmente hoje você não teria muito reações de curto prazo, né? Você teria mais medidas de longo prazo, por exemplo, a aprovação da reforma administrativa, ela gera um horizonte futuro, reformas como a do imposto de renda, dependendo da forma como ela for calibrada e quais setores elas vão afetar ou não, né? Como ela vai ficar essa questão do investimento, porque segundo a proposta, você acaba prevendo tributações sobre o mercado de fundos de investimento que não se tinha anteriormente, o que logicamente pode gerar algum tipo de afetação ao longo dos próximos anos, e assim sucessivamente. Falar também quais são as perspectivas da inflação para 2022, Daniel. As pessoas se perguntam, né, como é que se calcula isso, né? Porque existe a inflação do consumidor e os preços estão nas alturas. Tem gente que chega a duvidar, falando, não é possível que a inflação esteja só nisso, porque sobe tudo, todo dia e de forma galopante, né? Existem outros índices, o índice da construção, o índice do aluguel, que não refletem necessariamente o ganho das pessoas, a questão salarial, e aquela sopa de letras, né, em relação aos índices de inflação, isso tudo bagunça a cabeça das pessoas e as pessoas acabam muitas vezes não entendendo, só sentem que a coisa ficou cara, que o dinheiro ficou curto e que não consegue mais comprar o que comprava antes. Tá. Vamos lá, da sopa de letras, né? É verdade, você tem vários índices, cada um mensura uma coisa, né? A grosso modo. O STF, quando ele deu uma decisão, se eu não me engano, foi em 2021, falando que o IPCA ele seria, né, o melhor reflexo do poder de compra do consumidor, e por essa razão ele poderia ser utilizado como corretor na Justiça do Trabalho, previamente às ações trabalhistas, depois a Selic, porque a Selic ela tem um híbrido, que ela tem uma parte que é de natureza remuneratória e outra parte que é de natureza moratória pelo atraso. Bom, o IPCA, feliz ou infelizmente, ele reflete o poder de compra médio do consumidor. Por quê? A inflação que nós temos anunciada é a média do país, ou seja, ela não carrega consigo as particularidades de cada estado. No site do IBGE, isso é público, o consumidor tem a opção de pesquisar qual é a inflação real dentro do seu estado, porque ele vai mensurar como despesas como habitação, consumo, alimento, bebida, lazer, ou seja, basicamente tudo que é atrelado à vida do consumidor. Então, por essa razão que ele acaba sendo o melhor refletor do poder de compra médio do consumidor. E as outras letras, né, o IGPM,
o INCC, eles se destinam a mercados diferentes, eles têm variáveis diferentes que alteram a métrica. Por essa razão, você tem, por exemplo, no ano passado, inflação a 10, 11% pelo IPCA e o IGPM a 37,5%, até onde eu me recordo, né? Agora, é que a inflação ela pode ser diferente, ela pode não, ela é diferente conforme a atividade de cada um. Quem tem carro e a gasolina sobe muito, a inflação para ela é uma. O preço do estacionamento subiu, a inflação também para ela é uma situação. Para quem não tem carro é outra, mas usa o transporte público que também subiu de uma outra maneira, né? E essa é a dúvida das pessoas, não é por que a inflação é sempre aquele índice, sendo que para mim ela é muito mais do que para os outros em razão do meu tipo de vida, né? Tá. Porque, assim, infelizmente, a economia, de uma forma geral, ela é um... Como é que eu vou te explicar? Ela é um conjunto de ações e reações. Então, cada setor tem uma ação e uma reação específica, ou seja, são afetados de formas diferentes. Você viu que durante a pandemia, serviços atrelados à tecnologia tiveram ganhos potenciais em razão da pandemia, porque houve uma mudança do comportamento dos consumidores ou da população de uma forma geral a consumir mais aquele tipo de produto ou serviço. Tem outros, por exemplo, como gasolina, no nosso caso, o valor ele é atrelado, ele segue as regras da OPEP, então ele tem a fixação com base no comércio exterior, e internamente nós temos, ao longo do processo de cadeia, desde o refino até chegar na bomba do posto, nós temos as tributações estaduais, o ICMS, nós temos o CID de combustível, a depender do tipo de combustível que tenha sido transacionado, e as outras tributações internas que são repassadas, PIS, COFINS, entre outros. Então, assim, por que nós temos realidades diferentes? Porque nós temos que repassar esse custo, né? Historicamente, o Brasil, antes da mudança do Plano Real, nós víamos muito a questão do congelamento de preços, né? Em que se entendia que congelar os preços seria, de uma certa forma, conter a inflação num curto prazo. Entretanto, historicamente, isso se revelou como um remédio muito amargo e prejudicial. Por quê? A partir do momento que você contém algo que não deveria ser contido, mas que gradativamente tende a retomar a média, caso não existam novos choques, você tem uma afetação muito pior. Então, por essa razão que não se fala mais em congelamento de preços, que é muito maléfico para a economia de uma forma geral e agride a todos de forma absurda, eu diria. Tá? Bom, voltando a falar ainda da Selic, Daniel, como remédio para conter a inflação, até que ponto ela, de fato, ela pode representar um remédio para conter a inflação? Em que momento o Banco Central pode dizer, não adianta subir mais porque não resolve? E até porque os efeitos dela, da alta da Selic, esse efeito vai para os contratos, esse efeito vai para uma série de setores da economia que pode prejudicar ainda mais o que já está ruim. Então, qual que é o céu é o limite para isso? Não, o céu é o limite não, mas isso é uma análise muito acurada, né, do setor de pesquisa do Banco Central, porque se você não corrige o nível de juros ao nível adequado para controlar, ainda que momentaneamente, o crescimento da inflação, você pode ter duas coisas. Que é o descontrole, né, o aumento da inflação, ou outro, se você aumenta, você pesa a caneta, você acaba prejudicando muito o setor produtivo nacional. Quando eu digo setor produtivo, as empresas de uma forma geral, que necessitam recorrentemente fazer aquisições de crédito, o produto vai encarecer, então você tem esse efeito na cadeia. E lembrando sempre que taxa Selic não tem nada a ver com aquele juro do dia a dia das pessoas, do cheque especial, do cartão de crédito. Esses juros estão nas alturas, porque a taxa Selic é a taxa básica e que vai ser o elemento, né, para algumas situações. E o cuidado que todo mundo deve ter justamente em relação a entrar no cheque especial, ao entrar no rotativo do cartão de crédito, com os juros da forma como estão,
e aumentando seguramente, até por conta da inflação que a gente está vivendo, né? Pois é. Então, como eu tinha mencionado antes, o microcrédito ele é responsável por evitar ou diminuir, né, o aumento do nível de pobreza. Por quê? Vamos pensar na pessoa que recebe um salário mínimo, né? Os preços aumentaram. O que ela comprava antes, ela não consegue comprar mais, né? Só que ela necessita sobreviver e ela ainda necessita consumir ou para ela própria ou para ela e a família dela. Ou seja, qual é a alternativa que se faz? Esse consumidor em especial, ele infelizmente, ele não vai conseguir destinar parcela da sua remuneração para poupar. Ele não consegue fazer essa poupança precaucional, que é chamada na literatura, que é uma precaução para quando você tenha momentos extremos, como o que vemos vivenciando recentemente. E que eu imagino que ao longo desse ano, espero que torço para que melhore, mas que nós ainda vamos ter esse tipo de reação dos consumidores, informar, para quem conseguir, claro, poupanças precaucionais para passar por esse período. Sabendo que o consumidor que ganha um salário mínimo, no exemplo, ele não consegue, qual é o acesso que ele vai conseguir fazer para manter a cesta básica dele de consumo? O acesso ao microcrédito, né? Infelizmente, esse acesso ao microcrédito ele vai se tornar cada vez mais penalizado, vai penalizar cada vez mais a aquisição dele e vai aumentar muito a exposição e a chance dele se tornar inadimplente. E como a gente sabe, tornando-se inadimplente, sendo anotado naqueles órgãos de cadastro negativo, as portas do crédito se fecham e esse consumidor ele vai ter que, infelizmente, utilizar meios alternativos de aquisição dos bens ou até mesmo restringir a sua cesta de compras. O que ele poderia comprar com crédito, ele não vai conseguir comprar, infelizmente, mais. Você está no programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, o primeiro programa Gente que Fala de 2022, com a presença do economista, perito judicial e advogado Daniel Matos, fazendo uma análise aqui das perspectivas de tudo que pode vir pela frente em termos de economia para as pessoas em 2022, para que a gente saiba exatamente o que o nosso bolso espera, né? A gente vai para um intervalo rapidinho com a mensagem do nosso apoiador e a gente volta em seguida. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta com o programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos, imagens das redes sociais também para você acompanhar a nossa transmissão de hoje, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Primeiro programa de 2022, a gente tratando por aqui da questão da economia do nosso Brasil, como é que estão as expectativas para os nossos mercados ao longo desse ano e, claro, tudo isso informação que a gente deve ter para saber como que isso tudo vai se refletir no nosso bolso. Para ajudar a gente a entender essas questões, o economista, perito judicial e advogado Daniel Matos aqui nessa conversa com a gente hoje. Daniel, a gente sabe que a lei da oferta e da procura é implacável, né? Quando falta um produto, falta um serviço, os preços sobem, quando tem a oferta boa, os preços se ajustam e as pessoas ficam com um pouco mais de facilidade para poder adquirir, né? A gente viu em 2021 a falta de carros novos na praça, né? Aquele problema de microchip que atrasou a montagem dos carros e isso fez com que os carros usados disparassem. Os preços subiram pela procura, evidentemente, né, a lei da oferta e da procura, e quando esse mercado dos carros novos, quando esse mercado voltar ao normal,
a produção voltar ao normal, o que deve acontecer com o preço do carro usado? Será que vai ficar lá em cima mesmo? Ou acaba tendo um ajuste, acaba tendo uma nova acomodação, porque a procura pelo carro usado vai diminuir, claro, a lei da oferta e da procura de novo entra em ação. Vamos lá, isso tratou-se de um movimento pontual, né, que deve persistir até a retomada, como você mencionou, da produção de carros novos, né, nos níveis anteriores ou próximo aos níveis anteriores, o que vai gerar como reflexo uma redução do preço dos carros usados. Por quê? O carro usado, em economia, ele é como se fosse um produto, de uma certa forma, ele é uma alternativa, ele é como se fosse entre cestas, né? A gente tem a cesta de comprar o carro novo ou a cesta de a gente comprar o carro usado. Isso depende muito da capacidade, da restrição de renda, ou seja, da capacidade do bolso, né, do valor que a pessoa tenha e do que ela queira comprar. Ou seja, se o carro novo, por ele ser novo, ele esteja num preço atrativo, e o consumidor tem o desejo de comprar um carro novo, ele tende a comprar um carro novo. Agora, isso estando ausente, e o consumidor ainda assim necessitando adquirir um veículo, ele vai fazer uso dos carros usados. Então você tem esse desnível agora dos preços, isso é natural. Depois, tudo voltando à normalidade, você vai ter um pequeno ajuste dos preços dos carros usados para voltar aos níveis anteriores, porque ainda vai existir a oferta e a demanda sobre carros usados, entretanto, não mais em razão da necessidade temporária que existiu no passado. Um outro ponto, Daniel, em relação à inflação, a gente falou aqui sobre a inflação do consumidor, o IPCA, né? Agora, existem muitos outros índices que são usados para correção de contratos, por exemplo, o IGPM, que é atrelado a base dele, né, atrelada às commodities, e isso fez, em 2021, com que o índice chegasse a 35%. E aí quem paga aluguel, que tem o reajuste pelo IGPM, acabou arrancando os cabelos. Agora, porque o IGPM ficou fora de qualquer realidade de correção salarial, porque não tem a ver com correção salarial, né? A gente corre esse risco de novo, ou isso trouxe, por exemplo, uma lição vamos fazer contrato de aluguel pelo IPCA, porque é o índice que mais reflete as questões salariais. Existe isso, não? Então, existe, você acaba tendo uma procura muito maior pelos locatários em contratos em que há a indexação pelo IPCA, né? Logicamente, se a gente for analisar sobre a perspectiva do proprietário, para ele ainda se torna interessante manter o índice anterior, logicamente, porque a gente está falando de uma diferença, mantidos os índices antigos de 37,5 topo a 10,5 topo do IPCA. Então, existe uma diferença muito grande, né, entre o que um consumidor conseguiria pagar e que reflete melhor a capacidade dele de pagamento do que para o proprietário. O que acontece é que, muito bem, o IGPM ele reflete uma parte dos commodities. 60% da composição do índice, entre aspas, ela acaba sendo risco externo, né, do exterior. Então, não se justificaria você continuar mantendo o IGPM indexado em contratos de locação, dado que quem vai pagar o contrato de locação é um consumidor que, infelizmente, está sofrendo a inflação por todos os lados, tem uma constrição muito grande de renda, que impede ele de tomar outras decisões. Então, o que no ano passado eu acabei vendo foram algumas judicializações em relação aos índices, a substituição dos índices, e até a decisão do STF ela favoreceu muito quando, no voto, foi-se mencionado de que o IPCA é o melhor refletor de capacidade do poder de compra, mesmo porque isso já vinha historicamente na literatura da economia, de uma forma geral. Valeu o bom senso, né, para se chegar a um consenso. Em grande parte, locatários e locadores acabaram chegando a essa negociação, um comum acordo para poder, olha, tudo bem, o meu contrato está pelo IGPM, ou não dá. Ou a gente negocia, ou a gente não vai conseguir avançar. Isso, você vê alguns casos de renegociação somente do indexador, né, mantidas as obrigações contratuais, mas substituir, porque meu caro,
Imagine só você pagar X e depois você pagar X mais 37% de uma coisa que você não deu causa, de uma coisa que é decorrente do ambiente econômico, de uma forma geral mundial, que está sendo repassada para você e que você necessita cumprir suas obrigações. Porque se você não cumprir suas obrigações, você vai ter as penalizações contratuais, são as multas, né, os encargos moratórios e, eventualmente, um despejo, né? Então, o risco é muito grande. Então, seria muito benéfico se locador e locatário conseguissem entrar num consenso e substituir de bom grado o IGPM pelo IPCA, haja vista que o IPCA reflete melhor a capacidade do poder de compra, né? Sobre o porquê das correções distintas, né, o IGPM e o IPCA, a gente já destacou aqui, o IGPM tem na sua base a questão das commodities, né, ele é influenciado por isso, diferentemente do IPCA, ou seja, cada índice tem a sua base de cálculo, né? Isso, você tem bases distintas, métodos distintos de cálculo e percentuais distintos de captação de cada base, né? Que logicamente afeta a composição final do índice de correção. Bom, começo de ano, né, Daniel? E tudo vencendo ao mesmo tempo, né? Faz cara de boleto pago aí, como diz a Zenilda. Você pagou os seus boletos já. Você já pagou suas contas no primeiro dia do ano, ficou muito claro isso. Como é que a gente faz para se organizar? Porque, olha, tem IPVA, tem IPTU, tem escola das crianças com uma parcela a mais, porque tem a matrícula. Enfim, tem tudo vencendo no começo do ano e a barba cresce, como se diz no popular, né? Pois é. Infelizmente, né? Infelizmente, com o aumento, né, do valor dos carros usados do último ano, vai ter um acréscimo do IPCA, não pela mudança do percentual, mas pelo aumento da base de cálculo, né? Então, o IPCA esse ano vai se tornar mais caro, sim, para os consumidores de uma forma geral, em razão dessa valorização do veículo, né? Pertinente ao IPTU, né? Você falou IPCA, é IPVA. IPVA, foi uma falha. Isso, uma falha. O IPVA... Aliás, falar em IPVA, Daniel, uma briga longa, né? Tantos anos, tem tantos projetos nesse sentido, né? Para que seja possível um parcelamento maior do IPVA, né? No máximo 3 vezes. Para quem paga à vista, o desconto é muito pequeno. E nenhuma coisa está boa, nem o desconto e nem o parcelamento em 3 vezes. Porque às vezes a pessoa precisa de 6 vezes, ou até 1 ano para pagar, sei lá. Pois é, você não gera um incentivo, né? Ou formas alternativas de pagamento, né? Por exemplo, realizar o pagamento por meio de, não sei, como se fosse dividir um cartão de crédito, alguma coisa no sentido, ou utilizando algum outro tipo de ferramenta, mas seria, assim, muito interessante que você conseguisse distribuir isso no ano, porque o fato gerador do IPVA é o imposto que é devido do ano. Logicamente, se você fosse pensar no ano, seria interessante se fosse usada uma métrica semelhante à do IPTU, que você tem a possibilidade de pagar durante o exercício, né? Porque, como você falou, o percentual de desconto ele não é atrativo, né? Ou seja, 3% é um percentual muito pequeno para que o consumidor faça um esforço, o contribuinte, no caso, faça um esforço e quite o seu imposto antecipado e obtenha uma parcela de desconto. Então, acaba sendo mais vantajoso manter o parcelamento. E uma questão também de justiça, não sei se você olha dessa maneira, Daniel, a pessoa tem um carro, digamos que ela possa pagar o IPVA em 12 vezes, em 12 parcelas. Ela paga a primeira, a segunda, vai até a quarta, um exemplo, e vende o carro. O próximo proprietário continua pagando o imposto referente àquela propriedade. Porque se você paga o imposto inteiro, vende o carro e não ficou com ele o ano inteiro. Você ficou 3 meses, 4 meses. E pagou por uma coisa que você já não tem mais. Aí você teria que repassar, entre aspas, o custo disso no valor da venda para complementar. Logicamente que é muito difícil, porque como todo mundo utiliza como parâmetro o valor da tabela FIPE para fins de negociação, você acaba meio que orbitando perto do valor que a tabela FIPE mensurar do teu veículo, né, para fins de venda. Eu destaquei dessa forma porque isso ocorre com o IPTU. Você vai pagando o IPTU, se você vende a propriedade ou se você é um inquilino e sai dela, o IPTU fica para o próximo. Isso, mas infelizmente o que acontece, né?
Para fins de IPTU, o que acontece? O IPTU ele é chamado como propter rem, ou seja, o imposto segue a coisa. Tá? Então, se você vende o teu imóvel em janeiro e você comunica a venda, comunica a prefeitura, você já tem a mudança do contribuinte. O próximo contribuinte daquela data em diante já se torna o atual ou o real contribuinte do IPTU. Não que no IPVA não fosse diferente, que não tem essa natureza de ser próprio terreno, de seguir a coisa. Tá? E como você falou, você pagando antecipado também, você não gera incentivo na venda, porque você não vai conseguir repassar o benefício que o novo comprador vai ter do IPVA quitado até o final do ano, a depender do período que ele tenha comprado o carro. Mas, enfim, a gente falou aqui das diferenças, né, IPTU e IPVA. De uma maneira geral, quais são as dicas do economista para a educação financeira de cada um de nós em relação a essas contas todas que vencem ao mesmo tempo no começo do ano? Tá. O que eu diria para todos que estão aqui é que veja o quanto você tem de receita, né, ou de dinheiro, calcule se vale a pena você antecipar as parcelas ou não, e se possível, eu sei que é muito difícil, mas se possível, procure fazer algum tipo de poupança precaucional ao longo desse ano, porque eu acredito que, por se tratar de um ano eleitoral, nós teremos pequenos choques, o que pode, né, afetar positivo ou negativamente o ambiente econômico. Lógico, sendo positivo, ótimo para todo mundo. Sendo negativo, o indivíduo ele deveria ter uma forma alternativa, dado o encarecimento da obtenção do acesso a crédito, né? O crédito é muito caro. Então, se ele consegue adimplir total, parcialmente ou parcelar, que ele faça uso, mas que ele tenha em mente que ele tem que manter, sim, uma reserva de renda para enfrentar o próximo ano que se inicia agora e todas as possíveis adversidades que vão vir ao longo desse ano, naturalmente. Daniel, os economistas costumam dizer o seguinte, que é importante, na questão da educação financeira de cada um, ter uma retaguarda, ter uma poupança de 6 vezes o valor dos seus ganhos, para que você tenha, num momento de uma situação imprevista, você tenha essa retaguarda para cuidar desse imprevisto. Problema de saúde, qualquer coisa que necessite, de fato, dinheiro. 6 vezes o valor dos seus ganhos. O brasileiro médio, evidentemente, não tem condição para isso, porque mal está pagando as contas, né? Tem gente que fala, estou vendendo o almoço para comprar o jantar. Mas tem gente que tem isso, tem essa condição, e não o faz por absoluta falta de educação financeira. Uhum. Tem e torra dinheiro, vamos dizer assim, joga dinheiro pela janela e não faz, né? Vamos começar como 2022 pensando em educação financeira? Tá, em termos de educação financeira, adquirir produtos que lhe tragam conhecimento financeiro, porque finanças é algo, dinheiro, né, a todos é algo muito caro, porque é o principal meio de troca. Logo, o quanto maior for teu relacionamento em relação a isso, ou se você optar por fazer acesso a consultores, a especialistas sobre o ramo e obter um planejamento individualizado, seria muito benéfico, porque o analista ou o planejador financeiro, ele vai te dar uma condição, uma perspectiva do que fazer, como fazer ao longo do ano, então seria muito interessante. Agora, para quem gosta de fazer, ter o conhecimento para fazer, é muito bom que se procure cursos sobre realmente educação financeira, investimentos de uma forma geral, para conhecer os produtos e como cada produto reage a alterações econômicas, né? Seria muito, muito positivo, tá? Para esse ano agora. Claro, consumir é bom, é gostoso, você adquirir coisas novas, enfim. O importante é olhar da seguinte forma: guardar é tão bom quanto consumir, não? Isso porque a segunda economia e equilíbrio, né? São das coisas que eu mais admiro na economia e equilíbrio. Então, vamos imaginar 2 perfis diferentes de consumidor. Um consumidor que ele só consome
que ele está fazendo? Ele está consumindo, está satisfazendo um desejo iminente de consumir bens e produtos, entretanto, ele está penalizando ao futuro, possível futuro dele, né? O inverso, se você tem um outro consumidor que ele guarda, pensando só no futuro, ele penaliza o consumo presente. Por quê? Ele deixa de consumir até o nível de satisfação dele, ou seja, ele reajusta o nível de satisfação dele em prol de um desejo futuro de poupar e ter um valor futuro, independentemente da finalidade dele. Ou seja, economia ela acaba sendo equilíbrio. Lógico que isso é muito subjetivo, a depender do quanto e do nível de renda que as pessoas tenham, isso vai alterar muito, tá? Isso tem a ver com aquilo que as pessoas dizem. Não, eu vivo hoje, eu tenho dinheiro hoje, eu quero consumir, eu quero viver bem dos ganhos que eu tenho. E outros falam, não, eu poderia viver melhor, poderia ter outras situações, mas eu prefiro guardar porque eu não sei o dia de amanhã. É isso. Não, com certeza, mas a pessoa até poderia consumir boa parte da renda, mas que ela tem que ter em mente é que existe o amanhã e que esse amanhã, com algo na reserva, independentemente do percentual, é um amanhã um pouco mais seguro do que ficar com nada no amanhã, né? Não consumir tudo. Daniel, as dicas, os conselhos do economista para os investidores em 2022. A gente já viu uma situação diferenciada agora da caderneta de poupança, é a grande aplicação, assim, porque é a mais popular, é a mais conhecida, é a mais fácil de lidar, não paga imposto de renda. Só que mesmo ela voltando a render 6% ao ano, porque ela agora, né, com a alta da taxa Selic, ela recuperou essa possibilidade de remuneração, está perdendo para a inflação e bastante. Então, para aquele que só tem a opção da caderneta de poupança, o que ele faz? Ou ele tem condição de ir para outros mercados, ele pode olhar para uma coisa mais arriscada, coisa que ele nunca olhou, porque ele é mais conservador, sempre ficou na poupança. Tá. Analisando o investidor de uma forma em termos de conservadorismo, o melhor seria investimentos ligados à Selic. Por quê? Você tem um pulo da Selic para a poupança. A poupança a 6, hipoteticamente a Selic a 8, a 9, você tem um gap, né? Você tem esses 2,5% de um rendimento para o outro. Logicamente que a inflação, considerando o nível de final de 2021 a 10, 11%, você ainda assim perde renda. Entretanto, você perde menos renda na taxa Selic do que na poupança, porque na Selic o que o investidor tem que entender, ele está emprestando ao governo, né? Então ele empresta ao governo, o governo remunera ele com a taxa Selic, né? E esse é um título que ele tem um crescimento gradativo. Você não sofre o que outros títulos públicos têm, que é a chamada marcação a mercado. Por exemplo, se você investe num título que é IPCA, o adequado para esse título seria você aguardar o fim do contrato, né? Por quê? Não sempre, mas por quê? Porque você pode ter marcações. Então, o que acontece às vezes? Você comprou um título X num período tal, passou um tempo, o título vai estar negativo. Mas negativo por quê? Porque ele sofre as oscilações da economia, o que vai sendo constantemente repassado para o valor do título. Contudo, se esse investidor ele mantém o contrato até o fim, no final ele vai ser remunerado por toda a correção, né, pelo IPCA, e mais o índice que tiver compondo junto, para remunerar o investimento. Ou seja, para quem consegue segurar até o fim, ele não tem o risco do investimento em si. Entendeu? Agora, por curto prazo, acaba sendo mais interessante a Selic, para quem conseguir ter acesso, que até onde eu sei, o acesso basicamente é um pouco livre, é só entrar em contato com o gerente bancário que ele orienta lá, né, a como ter acesso. E para quem não tem esse tipo de acesso ou não queira fazer uso, a poupança, ainda que você perdendo 4% ao ano, ela se torna interessante para você diminuir um pouco essa perda de poder monetário. Agora, nessa coisa de trocar em miúdos, né, Daniel? Vamos falar da poupança de novo, porque a grande aplicação é o que as pessoas têm na cabeça em grande parte, né? Um exemplo bem prático. Você investe R$1.000 na poupança,
depois de um ano, uma inflação de 10%, então aquele valor ele está 10% desvalorizado, ou seja, R$ 900 a pessoa tem, não que ela tenha R$ 900 em dinheiro, o que ela comprava com 1.000, agora ela não consegue mais. E aí vem uma correção de poupança de 6%, aí ela tem 1.000 e alguma coisinha. É isso que acontece, né? Aquele 1.000 e alguma coisinha, na verdade, vale uns 900. Isso, é isso aí. Tá? Porque a inflação vem junto, né? Então a inflação ela come o teu poder, ela tira a tua parcela de poder de baixo para cima, né? O que eu quero que fique claro é que assim é interessante qualquer tipo de investimento, desde que isso consiga diminuir um pouco esse efeito que você vai ter da inflação, tá? Porque a inflação vai estar presente, você falando de forma conservadora, você teria esses tipos de investimento hoje, porque o que acontece? A cada escalada da Selic, os ativos em bolsa eles sofrem uma penalização, eles se tornam menos interessantes. Por quê? O investidor médio vai pensar, por que eu vou correr risco na Bolsa de Valores, né? Ficar sujeito a uma flutuação se eu posso adquirir um título público X e ele só ir rendendo e depois eu fazer o saque à medida que a Selic escala, né? Ela aumenta com o tempo, que é o chamado rentismo, né? O pessoal menciona. E o seu conselho também, a sua dica, Daniel, para quem quer se arriscar na B3, na Bolsa de Valores, porque hoje, antigamente, você pensava em Bolsa de Valores, nossa, é muito arriscado, eu posso perder tudo, as pessoas ficavam com bastante medo. Hoje existem tantas possibilidades, tantos papéis, tantos títulos, né? E assim, e muito populares, né? Muito fácil você administrar sozinho. Isso porque há muitos anos, né, quando surgiu o home broker, ele meio que afastou aquela necessidade premente de você precisar de um consultor para executar suas ordens de mercado e, eventualmente, né, isso não acontece mais, mas eventualmente questionar as decisões ou te dar a visão dele. Logicamente que hoje você tem uma autonomia de investimento muito maior, você pode fazer isso pelo celular, é muito simples até, você está a ordem de compra, ele provisiona, desconta da tua conta, você está com papel na carteira até você vender, se for o caso, ou fazer outras operações. Sim, é verdade, existem várias operações, existe como você comprar as ações, como você comprar opções, que são a fração da ação, que você compra um contrato com direito futuro, operar no mercado futuro, fazer operações de venda, assim, por isso que o mais adequado seria se consultar com um consultor de investimentos ou um especialista para que ele trace o perfil do investidor, analise qual é o perfil dele, se aquele investidor ele topa mesmo o risco ou não, porque o apetite a risco é muito individual, ou seja, é subjetivo, né? Você não tem como traçar um perfil médio, né? Tem pessoas que gostam de correr o risco e são remuneradas com isso, com maior rendimento, porque todo em rendimento, quanto menor for o risco, menor será a sua rentabilidade, porque a tua exposição a risco é quase nula ou irrisória. Tá? Então, é o risco que dita, entre aspas, a possibilidade de maior rentabilidade no curto prazo. Legal, Daniel Matos, muito bom. Vamos pôr um ponto final aqui nessa edição do primeiro programa Gente que Fala de 2022, nessa segunda-feira, dia 3 de janeiro. Economista Daniel Matos, advogado também, perito judicial, especialista em direito tributário. Obrigado pela presença, que tenhamos um ano bastante importante, bom para todos, do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, e sempre com as suas dicas por aqui. Agradeço pelo início do ano também, feliz início do ano a todos, e vamos sobreviver nessa nova... Fazer a nossa parte. Isso, nessa nova economia. Legal. Na gerência técnica da Rádio Trianon, o Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, sempre fazendo a gente ter aqui cara de boleto pago, a nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, uma boa semana para todo mundo, feliz ano novo mais uma vez, a gente volta amanhã. Tchau, tchau.
Abraço.